A pandemia de Covid-19 fez o desemprego subir, segundo o levantamento do IBGE. Muita gente passou a trabalhar com delivery para conseguir uma renda, mas entregadores de aplicativos de serviços de alimentação têm sofrido com o tratamento recebido de clientes, como conta a repórter Carolina Chaves. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil tem aproximadamente 1,5 milhão de motoristas e entregadores de produtos. A maior parte é de motoristas de aplicativos ou taxistas. Pouco mais de 20% faz entrega em motocicletas e 14,4% são mototaxistas. Os casos em que clientes xingam os entregadores, principalmente os que trabalham na entrega de comida, tem sido recorrente no Brasil. Um exemplo foi o que aconteceu em junho do ano passado em São Luís, no Maranhão. As imagens que circulam nas redes sociais reacenderam a discussão sobre a dinâmica de entrega de delivery no Brasil. No vídeo é possível ver o cliente de bermuda ligar para a lanchonete e xingar o motoboy porque o funcionário não entrou no condomínio para deixar a comida no bloco do cliente. Você vai querer fazer um serviço, faça o serviço por completo. Na porta do condomínio. Não, senhor. Faça o seu serviço por completo. Se você quer trabalhar com um vagabundo, trabalhe com um vagabundo. Negativo. Na semana passada, outro vídeo registrado pelas câmeras de segurança mostrou que as agressões contra os entregadores continuam e têm se agravado. O homem de camisa preta saca uma arma e tenta acertar o entregador porque ele se negou a deixar o lanche no apartamento do cliente. O motoboy só não foi atingido porque a arma falhou. O caso está sendo investigado pela polícia. Essas pessoas fazem parte de um grupo de trabalhadores autônomos contratados por empresas para realizar serviços esporádicos e sem vínculo empregatício, principalmente por meio de aplicativos. O iFood é uma das empresas que oferece esse tipo de serviço no Brasil e detém 80% do mercado de delivery no país. Em nota, a empresa afirmou que não tolera ofensas e agressões contra entregadores. De acordo com o iFood, a empresa disponibiliza uma central de apoio jurídico e psicológico para os entregadores vítimas de discriminação e afirmou que eles não são obrigados a subir nos apartamentos para fazer entregas. A orientação da empresa é que clientes devem descer para buscar a encomenda. Embora o iFood tenha essa diretriz, o advogado especialista em direito condominial, Diego Bassi, explica que a entrada ou não do entregador fica a critério de cada condomínio. A decisão com relação à entrada ou não do entregador no condomínio depende de cada condomínio. Cada condomínio tem a prerrogativa de estabelecer esta regra e de como isso deve funcionar. Via de regra, esta questão ela é aprovada em assembleia e tal norma é prevista no regulamento interno do condomínio, trazendo assim uma maior segurança para todos os condôminos e para o próprio condomínio. Bom, e agora para a gente repercutir as questões trabalhistas que envolvem esse tema, eu converso ao vivo com a advogada e mestre em Direito do Trabalho, Denise Brzezinski. Olá, doutora Denise, boa tarde para a senhora. Muito obrigada pela participação em primeiro lugar, seja bem-vinda. Muito obrigada, nós é que agradecemos o convite. Doutora, nós temos essa questão sensível, né? Esses entregadores, esses trabalhadores estão sendo agredidos de forma sistemática em todo o país. Nós demos alguns exemplos na reportagem, mas as imagens realmente chamam a atenção. Tem até tentativa de homicídio, né? São agressões de várias formas. E aí a questão sensível é a trabalhista. Quando você está numa empresa, acontece qualquer situação como essa, você sabe o trabalhador ali que a empresa vai atuar ou vai dar um apoio, né? Nesse caso, o que prevê a legislação brasileira atualmente sobre a questão desses trabalhadores? Na verdade, Rafaela, atualmente nós estamos vendo algumas decisões divergentes nos tribunais superiores, em algumas situações reconhecendo o vínculo de emprego, em outras não. E ao par disso nós tivemos uma reclamação junto ao STF, onde uma empresa, uma plataforma de transporte entende que não é devido o vínculo de emprego e questionou isso junto ao STF. O ministro, então, Alexandre de Moraes, ordenou que essa discussão fosse para a justiça comum,
onde então o Poder Judiciário Civil é que deveria dirimir essas questões trabalhistas. Nós, particularmente, discordamos disso, porque entendemos que a competência é da Justiça do Trabalho, para nós discutirmos tudo isso. Então, nós ainda não temos um posicionamento nisso no país. Doutora Denise, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendimentos divergentes das turmas do TST. O Pleno do TST ainda vai se reunir, não temos data para esse julgamento, mas até agora, os motoristas de aplicativo ou entregadores de aplicativos desse setor de alimentação, eles estão se valendo dessas decisões favoráveis, né? Os advogados, então, a gente já pode dizer que há uma jurisprudência já consolidada ou ainda não, em torno desse impasse, né? Jurisprudência consolidada, eu entendo que ainda não. O que nós temos é uma decisão da terceira turma do TST que reconheceu o vínculo de emprego de um motorista de aplicativo, e, em contrapartida, outra turma desse mesmo tribunal que não reconheceu esse vínculo de emprego. Na prática, então, há um abandono por parte das empresas, né? Eles não têm a quem recorrer para dar esse apoio. Agora, em outro âmbito, falamos da esfera trabalhista que anda ainda esse impasse, vamos aguardar qual será o posicionamento do TST. Mas nós temos ali, como eu citei, quando o consumidor pega a arma para sacar ali contra esse trabalhador, é uma tentativa de homicídio. É claro que a gente não sabe, cada caso é um caso, mas temos ali agressão, injúria racial. A pessoa pode e deve procurar a delegacia. Qual é o trâmite fora dessa esfera trabalhista? Perfeito, perfeito. E o que a gente consegue perceber nessas situações limite é justamente pela falta de uma legislação efetiva. Claro que esses motoristas de aplicativo, esses mototaxistas ou entregadores de alimentos, eles podem socorrer sim da esfera criminal, sem sombra de dúvida, do cível, eventualmente numa indenização. E ainda nós temos esta condição, este trato, essa discussão na esfera trabalhista para que seja reconhecido ou não o vínculo de emprego. Uhum. O Congresso Nacional também, me parece que há projetos em tramitação lá. Então, uma legislação também, paralelo a essas decisões, seria muito importante para essa classe, né? Que já está há alguns anos no Brasil e à mercê aí, sem ter uma proteção adequada. Na verdade, veja a gravidade do tema. Nós temos no país 1,5 milhão de mototaxistas. Nós temos, só em São Paulo, são mais de 350 mil trabalhadores nessa condição, sem qualquer amparo legal. Então, o Congresso Nacional tem que pautar esse assunto, sem sombra de dúvida. Já passou do tempo disto, ele tem que pautar esse assunto e nos trazer uma legislação que possa nortear esse país inteiro nessa situação. Uhum. Há um vácuo jurídico, né? E o Poder Judiciário, quando provocado, precisa dar respostas, né? Precisa agir quando provocado, mas o Congresso é quem legisla e deve legislar. Agora, doutora, para a gente finalizar, quais os elementos que esse trabalhador ele deve se valer quando procurar a justiça? É um vídeo, uma prova testemunhal? Todos esses elementos reunidos pode ajudar na situação desse trabalhador quando for ingressar na Justiça Trabalhista ou na comum, em casos de violência que nós vimos? Perfeitamente. Ele pode se valer de provas testemunhais, pode se valer de vídeo. Quando nós não temos uma legislação ainda que possa amparar esse empregado, ele busca o Poder Judiciário, seja na esfera que for, como você bem citou, Rafaela, certamente ele tem que se valer de todos esses mecanismos, sem sombra de dúvida. Porque o ônus desta prova é do empregado, ou do pretenso empregado, ou, por exemplo, numa esfera criminal. Então, ele pode se valer de todos esses mecanismos, sem sombra de dúvida. Maravilha. Doutora Denise, muito obrigada, viu, pelo bate-papo aqui conosco. Boa tarde para a senhora. Até a próxima. Boa tarde. Nós é que agradecemos. Estamos à disposição de vocês sempre. Muito obrigada.